Foi através de um áudio que eu ouvi da obreira Mônica em um outro grupo de restauração que a minha vida foi salva. Eu tinha passado a madrugada inteira sem dormir, choro constante, muita oração e também eu estava muito perturbada. Naquele dia eu estava muito perturbada, nada arrancava a minha dor, absolutamente nada. Passei a madrugada toda angustiada, preocupada, sem conseguir dormir, muito perturbada, muito mesmo, ao ponto de eu chegar a ter o desejo de suicídio. Amanhecendo, já estava assim, no período da tarde, eu ainda sem dormir, já estava há dias sem comer direito, emagreci muito, muito mesmo. Já estava numa situação assim muito crítica, já não estava mais aguentando. E eu comecei a escolher a faca que eu ia usar para poder me matar. E eu estava na dúvida se eu ia me mutilar ou se eu ia me matar de vez, para arrancar aquela dor que eu estava sentindo, que era muito forte, muito forte. E o meu peito, ele doía, ele ardia, a dor era na alma e nada arrancava a dor que eu estava sentindo. E foi quando eu tomei uma decisão e fiquei na dúvida do que eu ia fazer, se eu ia me mutilar ou se eu ia me matar de vez, para arrancar aquela dor. E foi quando, assim, eu já não aguentando mais, pedi ajuda a Deus. Recorri a Deus novamente. Depois de tantas orações, tantos pedidos de ajuda, tantas orações durante aquela madrugada, durante a manhã inteira, e eu, assim, estava totalmente exausta, muito exausta estava. E eu pedi ajuda a Deus mais uma vez, mesmo cansada, exausta, já não estava aguentando mais, eu pedi ajuda a Ele, porque eu sabia que se eu não tivesse um socorro ali, eu não iria aguentar. E já era de tarde, por volta de 2 horas, 3 horas da tarde. Ainda não tinha dormido. E também já fazia dias que eu estava sem tomar banho, sem comer direito, né? E nesse dia nem os dentes eu tinha escovado, totalmente assim, sem força para nada mesmo, sem força mesmo. Eu estava caída no chão, literalmente caída no chão. E por volta desse horário, eu falei com Deus, implorei a Ele, clamei a Ele por ajuda. E queria, assim, de alguma forma, que Ele me ouvisse. Mas ali para mim parecia que era em vão, sabe? Que eu só estava falando e nada estava acontecendo. Mas eu continuei ali clamando, pedindo ajuda, socorro e continuei, né? Mas aquela sensação de que eu só estava falando e nada estava acontecendo. E assim, dificilmente eu abria os áudios do grupo que eu participava, grupo de restauração, né? Porque ainda eu tinha entrado, fazia pouco tempo, né? Ainda não entendia assim muito bem o ritmo do grupo, não sabia assim que existia, né? Na verdade, esses grupos de restauração. Esse grupo foi o primeiro que eu tinha entrado, né? Entrei nesse grupo sem saber como é que funcionava. Eu apenas assim entrei e ficava assim observando algumas coisas, né? E recém-chegada no grupo, não entendia assim muito bem como era que funcionava, né? O grupo de restauração.
Mas eu fiquei ali observando, né? Eu vi que tinha os propósitos que elas estavam fazendo, né? Mas eu vi também que elas falavam assim muito de OM, muito mesmo. E isso assim me aterrorizava, de uma forma assim surreal, me aterrorizava. Elas falavam muito mesmo. E eu via que aquele grupo poderia sim me ajudar, mas elas falavam muito de OM. E por essa razão eu não abria os áudios, né? Lia muito pouco as mensagens do grupo e entrava assim também muito pouco nesse grupo. E dificilmente assim abria os áudios, né? Que na maioria dos áudios eram falando do que o marido fez, né? Que estava com a OM. E aquilo me doía. Eu não gostava de ouvir porque me enfraquecia. Eu me sentia fraca ouvindo, né? Me enfraquecia. E pouco abria os áudios justamente por isso. Mas assim, após que eu clamei, né? Após eu clamar a ajuda de Deus, achando que Ele não estava me ouvindo, eu clamei. Mesmo assim, insisti, clamei, pedi ajuda e assim, sem esperança nenhuma, totalmente assim, desacreditada. Depois dessa oração que eu fiz, né, depois que eu clamei, assim, já muito cansada, chorando muito, sem força, sabe? Pedindo ajuda a Deus, né? Quando eu terminei, assim, peguei o celular, entrei no grupo, né? Ainda chorando, né? Sem esperança nenhuma. Foi quando eu abri o grupo da restauração para olhar, né? Ainda não era o grupo da Obreira Mônica, era um outro grupo de restauração que eu estava participando, que era o primeiro que eu tinha entrado, né? E após a oração, quando eu entrei no grupo, dei de cara assim com um áudio de 14 minutos e pouco. E não era um áudio daqueles que a gente sabe que é a pessoa que envia, era o áudio com aquela coisinha laranja, né? Aquele íconezinho laranja. Bom, deve ser alguma mensagem, alguma música, eu vou ouvir. E foi quando eu resolvi abrir esse áudio para ver o que era. Na mesma hora que eu entrei, dei de cara, né, com esse áudio e entrei, né? Aliás, eu abri o áudio para ver se era algo que pudesse assim edificar, né? Mas assim, sem esperança nenhuma, ainda chorando muito, e foi quando eu abri esse áudio e ouvi a voz da Obreira Mônica pela primeira vez. E eu não participava do grupo dela, não sabia que ela tinha um grupo também de restauração, não conhecia ela. Mas assim, depois de ouvir o áudio dela, na mesma hora, eu parei de chorar. E do nada eu senti uma força. E a dor que eu estava sentindo passou na mesma hora. Imediatamente a dor sumiu. A vontade que eu estava de morrer também passou na mesma hora. E foi como eu tivesse tomado uma injeção de fé. Naquele momento ali. Eu abri o áudio, comecei a ouvir o áudio, mas ouvindo aquele áudio, eu senti uma força assim, surreal. Foi surreal o que aconteceu comigo naquele dia.
uma força que eu nem sei assim explicar, mas essa força, inclusive, eu estou até hoje com ela. E a dor, aquela dor que eu estava sentindo, né? Eu não sinto mais. Não sinto mais aquela dor que parecia ser uma dor na alma, eu não sinto mais. Eu senti Deus falar comigo fielmente em cada palavra que saía da boca da obreira Mônica. Imediatamente eu senti uma paz, um alívio. E fiquei assim, leve, né? Quando eu ouvi o áudio da obreira Mônica naquele grupo, fiquei leve. Verdadeiramente assim, eu senti, sabe, uma leveza. E eu mandei uma mensagem para o grupo, dizendo como eu estava assim me sentindo após ter ouvido aquele áudio. E falei, pessoal, eu estava me sentindo assim, e após ouvir esse áudio aconteceu isso, expliquei, né, o que tinha acontecido. E depois disso vieram algumas pessoas falar comigo, né, no privado, perguntando como eu estava, se estava tudo bem. E eu falei que sim, né, que sim, que estava tudo bem, estava me sentindo bem depois de ter ouvido aquele áudio. E depois que mandei essa mensagem no grupo, não sei como, o que eu falei no grupo foi parar no WhatsApp da obreira Mônica. E quando eu ouvi o áudio dela, eu senti assim, ela tão perto de mim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu achava ela distante pelo fato de eu não conhecer ela e nem ela me conhecer. Eu achava assim que era algo impossível, né? Eu sentia uma paz tão grande, né? Uma leveza, um conforto. Ainda pensei, disse, meu Deus, que mulher é essa? Que força é essa, né? Seria tão bom se eu pudesse conversar com essa pessoa. Ainda pensei assim. Mas assim, eu senti uma força assim tremenda no áudio dela, uma força que na mesma hora assim eu tinha parado de chorar e foi algo assim, para mim foi sobrenatural o que aconteceu comigo naquele dia, porque foi muito, muito surreal. Eu achava que era impossível de acontecer, de receber uma força daquela mulher que estava falando, né, naquele áudio. Mas assim, fiquei em paz, né? Muito em paz mesmo. Depois daquele áudio dela que eu ouvi, fiquei em paz, né? E alegre, me sentindo assim muito leve. E onde que minutos atrás eu estava em desespero e eu estava assim pensando em me matar, né? E o áudio da obreira Mônica, naquele instante que eu ouvi, veio para me salvar, verdadeiramente, sabe? E senti aquela leveza no meu corpo, na minha alma. Eu não sentia mais a dor, né? Eu não sentia mais a dor de forma alguma. Foi algo assim muito. Não sentia a dor. Eu ainda toquei assim no meu peito, não estava mais ardendo, não sentia mais aquela dor que eu estava sentindo, a dor na alma, eu não sentia mais. A dor que eu estava assim sentindo na minha alma, ela sumiu a partir do momento que eu ouvi o áudio dela. Eu estava assim sozinha em casa nesse dia. Meu marido já estava fora de casa, né? O meu filho estava na casa da minha mãe, mas assim, verdadeiramente eu senti a paz. E não ficou só por aí. Deus, com a sua infinita bondade, fez com que fez a obreira Mônica falar comigo no mesmo dia. No mesmo dia. Ele fez a obreira Mônica falar comigo no mesmo dia
e me tirar daquela cova, porque eu estava na cova. E jamais eu imaginaria que Deus era um Deus assim tão grande, porque eu estava precisando de ajuda e eu não tinha ninguém a não ser Ele mesmo. E Deus, assim, com sua infinita bondade, enviou a obreira Mônica no mesmo dia. No mesmo dia, a obreira Mônica falou comigo. E de lá para cá só houve melhoras. Hoje eu estou bem melhor. Eu estou me fortalecendo, me alimentando. Voltei a cuidar da minha casa com prazer. Estou aprendendo assim muito, né? A cada dia que passa, ainda assim estou caindo, né? Levantando, porque eu ainda estou aprendendo. Mas eu estou assim procurando agir com fé e obediência, né? Tudo que a obreira Mônica orienta, eu procuro fazer com obediência e fé. E no momento eu estou desempregada, né? Eu nunca tive dificuldade em conseguir emprego, nunca. E hoje eu me encontro nessa situação, desempregada. Mas eu trabalho em casa, né, com suspiros para festas e eventos. Eu faço suspiros, né? E só que não estava saindo nada, absolutamente nada, desde assim, do dia da minha separação, né? Já não estava assim saindo mais nada. Nada de venda, absolutamente nada. E ela, né, a obreira Mônica, me passou a oração do emprego. Fiz a oração do emprego e deu muito certo. Deu muito certo. Está aparecendo muitos clientes. Até surgiu uma oportunidade de eu ministrar um curso, coisa que eu jamais imaginaria, eu dando um curso. E surgiu essa oportunidade. Deus abriu a minha visão de não só ficar limitada assim nas minhas encomendas, mas de ensinar para as pessoas assim o que eu sei. E isso foi algo assim tremendo, porque mesmo diante de todo esse processo que eu estou passando, Deus, Ele está cuidando de mim. Eu não tenho dúvida disso. E surgiu essa oportunidade de dar um curso, né, lá na escola do meu filho. A professora do meu filho sabia que eu faço, né, suspiro. E a escola estava assim promovendo uma feira de empreendedorismo, né, para incentivar. A escola chamou alguns profissionais, né, algumas pessoas para dar curso, né, para os pais, e eu fui uma delas. Mas eu fiquei, como assim? Eu nunca ensinei nada, não sei por onde eu começo. E mais uma vez, assim, eu estava enganada. Deus já tinha providenciado tudo. Deus preparou essa surpresa para mim. Ele já tinha, assim, preparado tudo. E eu achava que o curso seria para as crianças, né? Para os alunos. Mas, assim, quando eu cheguei na escola, eu descobri que o curso era para os pais. E o mais interessante era que tinha muitos pais interessados no curso de suspiro. E quando cheguei, eles já estavam lá me aguardando. E assim eu consegui dar o curso,
manhã e tarde. Foram 2 turmas logo de cara. Eu falava, parecia que eu já dava curso há muito tempo, muito segura. Em nenhum momento assim eu senti dificuldade em nada. E no final do curso, eu fui aplaudida com louvor. Eu fui aplaudida, assim, eu fazia faculdade, né? Eu tinha muita insegurança em apresentar trabalhos, seminários, tudo. Era muito insegura, eu nunca conseguia apresentar nada. Teve uma vez na minha faculdade que a minha professora ela foi me buscar lá no salão embaixo. Ela foi me buscar, professora, porque eu não estava conseguindo apresentar o trabalho. E mesmo no dia desse curso, de eu dar esse curso, eu fui muito segura, né? Entreguei tudo nas mãos de Deus, né? Entreguei para Ele. E mesmo assim, em nenhum momento eu fiquei insegura, nervosa, não. Eu estava assim muito segura. E no final do curso, eu fui aplaudida com louvor e aquilo para mim foi tremendo, sabe? Foi algo assim que foi coisa de Deus mesmo, sabe? Deus que planejou tudo aquilo, sabe? As pessoas pensavam que eu já ensinava há anos, né? E foi algo assim muito, muito, muito tremendo, gente. E outra coisa que também aconteceu foi que eu ficava me rastejando atrás do meu esposo. Eu não deixava ele ir. Eu ficava correndo atrás dele, pedindo para ele voltar para casa. Dizia que estava com saudade, mas hoje eu não corro mais atrás. Tirei as minhas mãos, né? Parei de agir com a força do meu braço. Parei de ligar para ele, pedindo para ele voltar. E aos poucos eu estou aprendendo a lidar com cada situação. Deus vem mostrando os caminhos e assim, cada vez mais eu estou me aproximando dele. E tudo através, assim, está acontecendo da obreira Mônica. Ainda assim, está acontecendo alguns erros de minha parte, né? Mas sempre estou em alerta para o que Deus quer me dizer, me orientar. Eu estou, assim, muito sensível à voz de Deus. E aos poucos, assim, tudo está acontecendo. Deus vem me mostrando os caminhos. E eu tenho certeza que a obreira Mônica foi enviada por Deus. Não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida. Porque foi o socorro mais presente que Deus podia me dar. E Ele me deu a prova de que Ele estava a todo momento comigo, sabe? Todo instante. E eu me sentindo só, achando que Ele não estava me ouvindo. Mas Ele estava do meu lado o tempo inteiro. E Ele enviou o socorro naquele dia para mim. Eu não sei se eu estaria aqui contando isso para vocês se não fosse Deus e a obreira Mônica, né, que Ele colocou ela no meu caminho. Da mesma forma que Deus, assim, colocou a obreira Mônica no meu caminho, que não foi, assim, por acaso, né? Ele colocou ela no caminho de vocês também. E se estamos, assim, passando por alguma dificuldade, não é por acaso, né? Deus sempre quer mostrar algo pra gente. E eu acho que esse ensinamento, né, que eu estou recebendo dele hoje é algo para transformar e não assim para matar. Ele quer fazer assim uma transformação de dentro para fora. Ele quer me transformar numa nova mulher, uma mulher mais sábia, com outro comportamento, uma mulher mais segura, uma mulher temente, né, a Deus, uma mulher mais forte de fé, uma mulher
que tem bons olhos, uma mulher transformada, para que quando ele restaurar o meu casamento, eu verdadeiramente seja liberta de tudo que contaminava assim a minha relação com meu esposo, né? E assim, viver de acordo com a vontade de Deus, né? O que ele ensina. Então, assim, se estamos passando por essa prova, né, que sejamos assim obedientes. Se tiver participando de algum grupo de restauração, se tiver participando do grupo de restauração da Obreira Mônica, né, que a gente seja obedientes, né, não só com a Obreira Mônica, mas principalmente assim para Deus. Porque Deus é um Deus assim de detalhes. Ele observa tudo ao nosso redor. Não estamos só. Eu tenho a prova disso, de que não estamos só. Ele está assim ao nosso lado. E ele assim está observando tudo. Até mesmo uma obediência lá no grupo. As regras, né, do grupo. Tudo isso é questão de detalhes, né? Que às vezes a gente acha que Deus não vai se importar com aquilo, mas Deus é Deus de detalhes, e a Obreira Mônica é muito importante. A obediência, aliás. A obediência é muito importante. Até mesmo assim num grupo de restauração, sabe? A obediência, né? As regras do grupo, tudo. É saber se comportar, obedecer ao que a Obreira Mônica impõe como regra, né? Até porque eu tenho certeza que o grupo da Obreira Mônica é guiado pelo Espírito Santo. Tenho certeza disso. Porque vem fazendo assim maravilhas na minha vida. Hoje eu estou em paz. Eu estou verdadeiramente em paz. Aquela dor que eu sentia lá atrás, eu não sinto mais. Eu não sinto mais aquela dor. O choro que era constante, né? Também o choro ele cessou desde o dia em que eu ouvi aquele áudio, né? E tudo assim, Deus está fazendo. Aos poucos vem me mostrando... Vem me mostrando, né, os caminhos, e eu venho buscando assim sempre obedecer, né, ao que é feito no grupo, né, porque é na obediência, nos detalhes, assim, na fé que Deus observa, né? Então eu quero falar assim para vocês que não se sintam só, né? Existe um Deus que tá aí do seu lado, né, vendo tudo e colhendo assim cada lágrima. Não foquem assim apenas no marido, né? O marido vai voltar. O marido de vocês vão voltar para casa. Deus vai trazer ele de volta. Mas entregue ele para Deus e foquem em vocês. Estejam assim, sensíveis à voz de Deus. Deus não age na ansiedade, né? Ele foquem assim na obediência, nos propósitos, nas orações, na palavra, né? Busque conhecer esse Deus assim que está aí do seu lado, está aí com vocês. E tudo ele irá fazer. Amém? Fiquem com Deus.